Olá, estamos aqui com mais um episódio do GVCast e não poderia ser diferente. Nós estamos abrindo o ano 2024 com a presença de uma pessoa muito especial. E eu tive a oportunidade de conhecer, bater um papo com ele rápido e dois comportamentos, dois eixos comportamentais, vamos dizer assim, duas habilidades, ficaram muito claras para mim na conversa que eu tive com ele. E chama-se estratégia e atitude. E sim que eu falei com ele, eu preciso chamar essa pessoa para poder estar conosco, para poder passar um pouco desse conhecimento, tanto na parte empresarial como também na parte militar. Então nós estamos aqui hoje com o General Marco Antônio Martins Silva. Muito obrigado, General, por estar aqui conosco. Uma alegria, Juliano, estar aqui no programa GVCast, né, especialmente para tratar de um assunto que é estratégia e atitude. Eu acho que a sua percepção foi muito bacana. São assuntos que me entusiasmam muito e acompanharam a minha vida profissional, acho que de cadete a general. Que bacana, que bacana. Eu vou ler aqui alguns pontos aqui. Ó. O general, ele é oficial general do Exército Brasileiro na reserva, bacharel em Ciências Militares na Academia Militar de Agulhas Negras. Ele é bacharel em Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército no Rio de Janeiro, pós-graduado em Tecnologia da Informação, pós-graduado em Administração Pública, mestre em Planejamento Organizacional em Operações, pós-graduado em Planejamento e Segurança Nacional no Canadá, pós-graduado em Direito Internacional também no Canadá. Ele fez o curso de Observador Militar das Nações Unidas na ONU, mestre em Planejamento Estratégico Militar na Escola de Comando do Estado-Maior. O currículo dele aqui, gente, é extenso. Falei assim, eu até brinquei com o general, se a gente for ler o currículo do general aqui, nós vamos ter um podcast só para isso. Mas nós vamos ter uma oportunidade de ter uma síntese de toda essa bagagem, de todo esse approach de conhecimento ao longo do tempo. E a gente gostaria, general, antes mesmo de falar sobre a parte de formação, eu queria conhecer um pouco mais o general Marco Martins, onde ele nasceu, né, como ele foi ao longo da vida indo para essa área militar e como é que foi essa trajetória. Né? Acho que a gente gostaria de conhecer um pouco da sua história. Que bom. Na realidade, sou nascido em Brasília, né, eu acho que general mesmo, acho que sou o primeiro nascido na capital, né, a chegar ao posto de general no Exército. Mas a minha família, na realidade, são duas correntes, né? Meu pai é de Minas Gerais, de Barbacena, então tem um lado Conheço. mineiro, e minha mãe é de Goiás. Na verdade, nascido também em Minas, Pato de Minas, mas criado em Ceres, aqui na região próxima, aqui, né? Legal. Ceres, Rialma, Rubiataba. Para Goiânia ali. Então eu tenho uma parte do piqui, né? Muito grande, que inclusive era um sonho da minha vida, era morar assim, embaixo de um pé de piqui quando era garoto, porque minha família consumia muito. E quando comandei o batalhão aqui como coronel, aqui em Palmas, a casa do comandante, tinham 3 pés de piqui, né? Então acho Opa, que então resolveu o seu problema. Deus alinhou isso aí. Então eu tenho uma parte mineira, uma parte goiana, O e pão com de muito queijo orgulho. também não pode faltar, então. Exatamente, pão de queijo não falta nunca. Né? É uma iguaria que a gente, inclusive quando estive no México, o Madido, né? Você acabou de citar aí Sim. no meu currículo, nós divulgamos muito pão de queijo, tanto lá quanto no Canadá, né? No Canadá. Que Os bacana. caras adoravam. E, Meu pai é de Teoflotone. pô, próximo ali. Teoflotone, Minas Gerais. E Então, você nasceu lá, em no Brasília, Brasília? e ali basicamente, né, estudei naquelas escolas públicas ali da Asa Norte. Meu pai era sargento do Exército, né, na época, e dali fui ao Colégio Militar de Brasília. Ele recém-fundado a escola, um colégio fazia um concurso público, e ali, acho que no Colégio Militar, com 11 anos, que eu me acendi para a carreira militar. Por vários motivos, né? Um, por ver meu pai, né? Eu morava no setor militar urbano quando era garoto. Né? A gente tem pouca gente militar na família, só basicamente eu e meu pai. Meus irmãos, tanto meu irmão e minha irmã, não foram São quantos para militar. irmãos? São os 3 irmãos, Três irmãos. 2 meninas e um rapaz, né? Minha irmã é jornalista, meu irmão é engenheiro. Esse é o mais velho? Eu sou do meio, Do meio. do meio. E eu me acendi muito no colégio militar acho que pela questão das oportunidades. Né? Você vê a carreira militar, ela tem suas dificuldades, né? Muita gente sempre leva a carreira militar para a parte física, né? Você vai ralar, o pessoal vai te colocar para correr, você vai ter que marchar. E a parte física é o de menos, porque é jovem, né? Você sobe montanha até na parede, até na vertical.
Mas o grande forte da carreira militar é a parte intelectual. Né? E realmente eu entendi a palavra carreira quando fui para o Exército, porque carreira significa correr, né? Se você não correr, você ficar parado não é carreira, você perde, né? Você fica para trás. É o movimento e tal. Exatamente, é o movimento. Então, essa que foi, assim, acho que a tônica grande, né, que me levou e levam os companheiros também que são generais, hoje estão na ativa, estão na reserva, os que foram generais. Acho que é a questão da carreira, a forma que você conduz, você não ficar parado, você está sempre em movimento, dando exemplo. Né? Não é fácil, né? Não é fácil, porque de cadete a general você tem que manter o seu preparo físico, você tem que ter uma capacidade intelectual, você tem que liderar, tem que estar na frente, né? Quando você é novo é fácil, mas quando vai chegando mais velho, idade de 50 anos, 50 e poucos anos, você manter o mesmo tônus intelectual e físico, né, requer disciplina intelectual. Você fazer sua educação física, cuidar da sua alimentação, se manter realizando curso. Né? Você vê que o meu currículo é extenso, porque na realidade eu fui fazendo aquilo que eu achava que era importante quando eu chegasse no posto que eu cheguei a general. O general tem que ter conhecimento de TI? Eu achava que tinha. Então eu fui estudar, né, em Brasília. Minha filha recém-nascida, minha esposa reclamou bastante, porque está indo para a universidade à noite, eu aqui com as crianças e tudo. Aí eu acabei levava minha filha Maiara, meus amigos ajudavam a cuidar. Então sempre tivemos um relacionamento eu e minha mulher bem tranquilos. Né, e isso ajudou eu ir desempenhando, porque muitas atividades do meu currículo foram desempenhadas fora do meu expediente. Não foram durante a noite, nos fins de semana, em horários que eu tinha livre, né? Não foram durante o dia. Durante o dia eu comandava uma companhia de soldados, lá em Batalhão da Guarda Presidencial, por exemplo, em Brasília, quase 300 soldados. Eu era primeiro tenente, né, recém-promovido, e tinha 24 anos, né? Estava à frente de 300 pessoas. Visão, general? Sempre teve essa visão de onde o senhor queria chegar? Eu sempre eu sempre olhei, né? Eu acho que isso desde garoto, né, talvez influenciado pelo meu irmão, né, pelo meu pai, se eu tenho uma deficiência, né, eu tenho que lutar para vencer. Né? Isso foi a tônica da minha vida. Né? Então, se eu achava que era importante, né, basicamente, quando eu fui para a missão da ONU, né, fui ser observador militar, é fundamental você conhecer o direito internacional humanitário, né, você conhecer, né, esses tribunais penais, toda essa estrutura, esse conjunto não só de conhecimento, mas também, né, de atividades que cercam as Nações Unidas. Então eu fui fazer o curso de Direito Internacional Humanitário. Né, me especializei nessa área. Então, isso me facilitou muito, porque quando você chega no local, você vê crimes de guerra, você vê abuso, vê uma série de coisas. Tanto é que eu era capitão lá no Timor-Leste, e o Sérgio Vieira de Mello, que era o representante do secretário-geral das Nações Unidas, que era o chefe da missão no Timor-Leste, me tirou de uma região de fronteira chamada Passab, em cima de uma montanha, um local. Até fiz casamento, fiz insumação de corpos, também fazia fiscalização aduaneira. Então é uma coisa interessante, que o observador trabalhava justamente nas fronteiras, os observadores militares, para checar os tratados, né? Se tanto um lado quanto o outro, os lados que estavam ali em conflito, se estavam cumprindo o que foi acordado. Então essa é a missão do observador. E a importância do conhecimento das leis internacionais, né, de tudo isso, do direito internacional. Exatamente, para você não ser contestado é muito ruim, né, para uma autoridade. Né? Isso eu me lembro uma vez, tive um primo que foi policial rodoviário federal. Ele passou numa prova e ele teve aqui, eu era comandante aqui do batalhão em Palmas, e ele veio me pedir um conselho. Falei assim, Marco, né, coronel, que conselho o senhor me dá, que eu estou iniciando uma carreira policial? Eu falei para ele, cara, eu vou te dar um conselho que eu carreguei na minha vida inteira, até hoje. Vou dizer para você, nunca esqueça que você é policial. O que significa isso? Andar bem fardado, ter preparo físico, né? Se eu sou um policial, o que eu tenho que ter? Eu tenho que andar muito bem fardado, eu tenho que conhecer muito bem a legislação, eu tenho que ter um preparo físico que garanta a minha capacidade de atuar no momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Você tem que estar preparado. A gente vai conversar agora sobre as incertezas. Se eu já começo, né,
Fico 5 anos sem realizar um tiro no instante. Fico pesado, sem preparo físico, com dificuldade, né, com algum problema. Se eu estou na rua e eu preciso atuar, né, muitas vezes até a minha própria vida está em risco. Não só a vida do cidadão, a vida do risco. Então eu digo para ele, cara, você tem que, nunca esqueça que você é policial. Mantenha o seu preparo físico, seu tiro, conhecimento profissional, a relação institucional, né, com seus amigos. Eu quero pegar só um parênteses aqui, porque o nosso podcast ele tem como tema Inspirando Pessoas, Negócios e Política. Opa, e você já está falando tanta coisa interessante aqui que eu preciso destacar para os nossos para a nossa audiência. E agora, nessa primeira parte da nossa conversa, entendendo um pouco mais sobre quem é o general, como é que foi a trajetória dele, depois a gente vai entrar um pouco mais na parte profissional, mas nós estamos no começo do ano 2024, tá certo? Então as pessoas estão querendo trabalhar, desenvolver suas metas, atingir seus objetivos, e algumas coisas já me chamou a atenção na sua fala. A primeira é que a parte de estratégia, ela já vem desde lá de trás, contigo, porque a sua carreira ela foi pensada. Com certeza. Existiu uma estratégia por trás e a sua estratégia foi identificar quais são os gaps de conhecimento que você precisava trabalhar para que você atingisse o seu objetivo. Então você começou a enxergar isso, começou a trazer esses cursos, pensar lá na frente. Cara, eu tenho que chegar lá, então você está preparado quando a oportunidade chegar. E você foi trazendo isso. Você foi atrás do conhecimento. E depois você começou a falar aqui, e é importante eu destacar isso, porque isso é rico para as pessoas que estão nos assistindo. Porque nenhuma carreira de sucesso como a sua, general, ela acontece do nada. Com certeza. Existe uma história, existe suor por trás. Suor E dedicação. E você falou algumas características aqui. Primeiro, a pessoa ter disciplina. Você não consegue... Não adianta você ter estratégia e não ter disciplina para executar. Porque no final ela vai... Se você não tem uma disciplina, o que acontece? Todo o seu esforço vai se diluindo até que ele acabe. Até que ele acaba. E o que nós estamos falando aqui... Você vai se consumindo. E o que nós estamos falando aqui tem a ver com aplicação em todas as áreas da nossa vida. Disciplina. Você tem uma estratégia? Ok. Tem a estratégia, tem a disciplina. Você falou sobre andar fardado. Isso aí é marca pessoal. É você criar a sua imagem. Com certeza. A pessoa olhar para você e você, com a roupa que você está vendo, você poder emitir. Esse cara está bem fardado. Dentro desse conceito, né, eu levo até para o lado empresarial. Você pega hoje um produto, por exemplo, da Apple. Quando você pega a embalagem da Apple, né, você já sente ali a qualidade do produto só de olhar. Não é isso? Então eu digo o seguinte, a embalagem não é besteira, não é. Porque nós somos aquilo que a gente enxerga também, né? Então é importante que se olha um militar muito bem fardado, olha um outro de qualquer jeito, você já tem aquela visão que aquela pessoa de qualquer jeito é relaxada. Não é isso? E se eu sou dono de uma empresa, não estou dizendo que não deva contratar ou não, porque depende muito da pessoa. Eu estou dizendo que esse é um critério. É um dos critérios que são importantes. São importantes. É o meu dinheiro, eu sou dono da empresa, eu vou contratar uma pessoa relaxada. Não é isso? Para vender o meu produto, que é a razão de ser da minha empresa, eu quero que seja alguém, né, que fale por mim. E isso eu fazia muito aqui no batalhão, eu dizia muito ao soldado. Cada soldado aqui me representa em qualquer local aqui do estado de Tocantins. Né? Então, se vocês não tiverem o mesmo procedimento, né, não tiverem essa mesma consciência, quando chegar lá, o que eu estou falando aqui, eu dizia no batalhão, não adiantava para nada. Não adiantava para nada. Né? Então, esses dois pontos é interessantes. Porque, na verdade, a marca pessoal ela serve como uma atração, não retenção. Mas como é que primeiro você atrai para depois reter? Quer dizer, ela não substitui o conteúdo, mas ela traz a possibilidade de você chegar e aí você mostrar o seu produto para o seu cliente e tudo mais. Depois, qual foi o outro conselho que o senhor deu para... Você falou para esse amigo, disse, olha, seja militar. Nunca esqueça que você é policial. É isso? É aquele caso, nunca esqueça que você é gerente, nunca esqueça que você é o proprietário daquela empresa. Né? Por que acontece? São tantas coisas que vão surgindo que a pessoa acaba se desviando. Uma questão natural, às vezes o cara quer se dedicar a uma outra área, né? E aquele negócio que é a parte
vital, é a galinha dos ovos de ouro dele, vai ficando Interessante. de lado. Então, eu digo, pô, ser policial é você estar muito bem fardado, você estar muito bem disciplinado, você se manter atualizado na legislação, não é isso? Manter um preparo físico. Conhecimento é outra coisa. Igual a gente estava falando aqui, não adianta, isso é uma coisa que está dentro desse conceito de ser aquilo, ser o policial, né? Que eu digo que não adianta você ter estratégia também se você não implementar. Né? Castelo Branco, que foi até presidente do Brasil na época do governo militar, ele foi também comandante da Escola de Comando Estado-Maior do Exército lá no Rio. Ele diz o seguinte: as pessoas não podem ter medo das ideias novas. Tem que ter a coragem de implementá-las e implementá-las até o fim. Porque isso também foi uma tônica da minha carreira, e isso acho que quem trabalha comigo sente essa minha ansiedade. Assim, se a gente montou uma estratégia, nós temos que implementar essa estratégia, que muita gente para no caminho também, né? Para no caminho. Por isso essas duas palavras eu acho que casam muito com o seu perfil, general, que é justamente de pensar, de ter a visão do todo, até mesmo porque você foi se preparando ao longo do tempo para isso, e você ter a atitude para implementar, porque a implementação, ela precisa a pessoa ter disciplina. Com certeza. Ela precisa ter clareza daquilo liderança, que está sendo feito, na sua equipe. Né? Que bacana. Trazendo para um viés mais da sua trajetória profissional. Então você ingressou ali em Brasília? Ingressei em Brasília, no Colégio Militar. Dali fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, né, com 16 anos. Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, na cidade de Resende. A formação lá são 4 anos. Hoje já está em 5 anos, né, são 4 anos nas Agulhas Negras. Né. Muita gente fica com dúvida, por que agulhas negras? Né? Porque lá tem o maciço das agulhas negras, que são os picos, né, as montanhas, que são escuras. E em forma de pico mesmo, em forma de agulha, são pontudas. Aí lá que se construiu a Academia Militar. Né? Então, eu me formei na área de infantaria, são 8 armas que o Exército tem. Legal. Né? 7 armas, e eu me formei assim, são 2 armas que são combatentes no Exército, a infantaria e cavalaria. A cavalaria é muito os tanques de guerra, né? E a infantaria é soldado mesmo, é comandar o soldado, é o pé de poeira, carregar a mochila. Dali fui para um curso de paraquedismo no Rio, né? Logo como aspirante, aí me formei no paraquedismo. Bacana. E fui servir em Goiânia, minha primeira unidade. Pertinho da gente. Pertinho da gente, 42º Batalhão de Infantaria. E eu até estava falando esses dias com o pessoal que é pioneiro aqui, que eu me considero pioneiro. Porque a primeira missão que eu recebi como aspirante foi na região de Arraias. Arraias, já no Sudeste. É Sudeste? Sudeste. Sudeste do Tocantins. Então eu andei naquelas montanhas, foi uma operação, assim, um treinamento militar naquela área, né? Conheci Arraias ali naquela época, que ela tem uma história importante dentro do país, né? Uma cidade que passou lá a coluna Prestes, né? Ela tem isso aí tem uma questão também ligado à época, né? Dali dos negros, de construir aqueles muros, então uma coisa interessante no interior do país. Depois fui a Araguaína, fui em Pedro Afonso, não tinha estavam construindo uma ponte, só tinha as bases da ponte lá na água e não tinha uma rua asfaltada. Quando eu andei lá, tinha um tiro de guerra, eu fui lá nesse tiro de guerra. Depois fui a Araguaína, fui a Peixe, né, fui a Conceição. Então tive isso então, meus 2 anos. Então você está desde quando, assim, com essas missões? Desde 1989. Então, de lá para cá, acho que foi nascendo aí o meu interesse, inclusive, de comandar esse Goiás batalhão ainda. Aqui. Não, Goiás não, 88, né? 89 já era Tocantins, mas não. estava em transição, né? E na época, quando eu trabalhei nessa missão lá de Arraias, um tenente da PM de Goiás me acompanhou. Na época era o Tenente Moreno. Quando eu vim comandar aqui já em 2009, isso aconteceu em 89, né? 20 anos depois, eu encontrei o Tenente Moreno, já coronel, e era o chefe de Estado-Maior da polícia aqui, né? Você vê que legal. Eu tenho uma facilidade, normalmente eu guardo muito nomes e fisionomia. Quando eu cheguei, eu falei, cara, tu lembra de mim? Ele, não, Martim, não lembro. Cara, nós trabalhamos juntos em Arraias em 89. Que legal. General... de lá, aí saí de Goiânia, aí fiz um curso, fui fazer o curso de Educação Física, fiz a parte de Universidade de Tecnologia da Informação em Brasília, à noite. Depois fui fazer um outro curso, uma escola de aperfeiçoamento de oficiais, já como capitão, recém-promovido. Saí de lá para instrutor da Academia Militar dos Cadetes,
né? Uma experiência muito boa. E dali, né, acho que não sei se acho que uma questão divina, fui selecionado entre vários capitães para trabalhar com o presidente Fernando Henrique na presidência da República. Bacana. Onde fiquei 5 anos ali vendo, acho que foi um dos grandes ensinamentos da minha vida, né? Você trabalhar jovem, né, numa área observando, né, observando e ajudando, assim, a alta administração do país, né, como é que ela reage, como é que ela administra, né? Se a gente imagina uma empresa, como é que é, imagina um país nosso, continental, né, com uma diversidade gigante, né, uma região amazônica, uma região com caatinga, uma região ainda necessitando de desenvolvimento, áreas muito desenvolvidas, São Paulo, Minas, e como é que você acomoda interesses, né, que é o grande senão, né? Cada estado tem a sua particularidade, cada população. Como é que você tem que acomodar isso Você e falou um negócio interessante. homogeneizar? Você falou um negócio interessante, desculpa só interromper. Fernando Henrique tem um livro chamado A Arte da Política. Com certeza. E eu li esse livro e ele fala o seguinte: a política é a arte de acomodar interesses. Exatamente. É então, isso casando exatamente isso aí. Então, esse acomodar o interesse não é simples no país tão grande como o nosso, né? É muito difícil porque se o cobertor é curto, né? Então sempre uma parte ali, um dedo, um pé vai ficar descoberto, né? E toda vez que é descoberto a pessoa sente frio, dói e ela tenta puxar o cobertor de volta para lá. Então esse puxa para um lado e para o outro, isso é uma habilidade que poucas lideranças têm, né? De saber lidar, de saber, como é que se diz, colocar isso aí de uma forma que a roda gire, né? De forma de que ela não freie, não fique freando, né? Que muitas vezes quando a gente não acomoda o interesse, a gente acha que está andando, mas na realidade travando, né? ela tá travada. Travado. E aquilo esquenta, né? Isso eu falava muito, que eu digo que quando você tem um ambiente conflituoso, seja na empresa, seja na atividade militar, né? Eu digo que uma máquina, por exemplo, quando as engrenagens não estão bem lubrificadas, o que acontece? Ela gera calor, não é isso? E calor o que é? É perda de energia. É isso? Só que é o seguinte, quando o ambiente é conflituoso numa área empresarial, que eu vi muito acontecer, esse calor, né, que é perda de energia, às vezes adoece a pessoa. Né? A pessoa está num ambiente conflituoso, né, uma peça, um metal, você tira uma peça, bota outra, mas no ser humano ele acaba guardando. Né? A pessoa acaba adoecendo, entristecendo, não anda. Né? Então eu vi o presidente saber fazer a coisa andar neste nível. Né? Eu não estou defendendo aqui A ou B, não estou falando dele como presidente da República, estou falando dele como... A habilidade de um líder de acomodar interesses, de fazer as coisas rodarem sem que haja esse calor, sem que a gente tenha... Gastando o mínimo de energia possível. Exatamente. Sendo eficiente. Sendo eficiente. Então isso é uma coisa bacana. Eu vi isso aí como capitão na presidência. E quando saí de lá, da presidência, lá depois de 5 anos, eu fui para o Timor-Leste. Fui selecionado para ser observador militar das Nações Unidas. Se levava 24 horas para chegar, não tem voo direto, né? Então eu saía de Brasília, ia até São Paulo fui para a Argentina, de lá voamos quase 16 horas para Sydney, na Austrália. De Sydney voamos para uma cidadezinha internamente, num voo doméstico, para Darwin, que é no norte do país, onde a gente tem aqueles crocodilos de água salgada, uma região, nossa, fiquei apaixonado por aquela região onde tem os aborígenes, australiano, tive o prazer de conhecer, de conviver, né, Legal, gente. Muito bacana. E dali se pega um avião, até um avião da Embraer, Brasília, e particular, né, de uma empresa particular, e voava até Dili, que é a capital. Aí cheguei em Dili, me apresentei lá para o general Malaio, que era o comandante lá dos observadores. Aí ele falou assim: Martim, eu não queria capitão aqui na missão. Já que você veio, vou te mandar para o pior lugar. Aí me mandou para Passab. Né? Lá tinha muito problema ainda com a guerrilha, ainda estava ainda muito lá. Tinha uma questão de... não tinha telefone, tinha geladeira, não tinha luz elétrica. Era uma casa de sapê, né, com chão batido. Distante, né? Era uma região montanhosa, levava quase 12 horas para chegar da base, que era o Ecúcio, né, que é uma outra cidadezinha, de carro, até chegar lá onde era a base do observador. Então era um local bem ruim mesmo.
assim, para acesso, para sobreviver e tudo. E ali também eu construí, né, uma parte da minha carreira foi construída ali também. Né? Eu lidei com a fome, não minha particularmente, que eu estava, mas da sociedade ali. Quando a Indonésia saiu da ilha, ela queimou todas as plantações e matou todas as criações. Então não tinha comida na ilha. Né? Então eu vi as pessoas passando fome, eu vi as pessoas em dificuldade. Né? E você vê o ser humano, né, como ele é. Porque às vezes a gente está aqui numa cidade boa, né, igual Palmas. Tem as coisas próximas. O mercado ali que você vai e compra uma comida, você vai ali, não tem dinheiro, mas você consegue um emprego, acaba resolvendo. Agora, num país que estava em guerra, é isso, e que dificilmente a logística, não tinha uma logística como nós temos aqui. O país ainda se organizando politicamente, juridicamente, né? A sociedade paga um preço muito alto, né? A sociedade sofre. Eu vi esse sofrimento, foi uma coisa que me marcou. Né? Tanto é que eu cheguei em casa, quando eu voltei um ano depois da missão, a minha filha deixou comida no prato. Eu falei, vai comer a comida inteira. Não vai deixar comida. Eu senti, até minha mulher, calma, que você está no Brasil, calma. E realmente eu tive que ter um resfriamento, porque eu vi muita coisa importante. Porque quando a gente tem experiências como essa, ela ultrapassa a parte profissional. Não é só mais uma linha no seu currículo. Ela também toca, no general, como pessoa. Exatamente, né? Como ser humano. Como ser humano e como consegue enxergar isso. E estar em uma missão como essa, desafios são imensos. Né? Então, você fala assim, do ponto de vista de você sair do conforto da sua casa, de você estar ali em um ambiente hostil, onde você está num ambiente onde você está enxergando uma extrema pobreza. Né? Então, mas é nesses lugares que a gente desenvolve, né? Exatamente. É ser submetido a esses ambientes. É porque você acaba se humanizando, né? Que eu acho que é uma coisa importante, né? Isso eu fiz muito aqui no meu comando, né? Humanizar o soldado, humanizar as pessoas. Porque não é humanizar no sentido de você ser, como é que se diz? Aquele ser humano que ele acha que entregou uma cesta básica, que ele já fez a parte dele, né? Isso é muito comum. Assim, não, eu faço aqui, eu ajudo a comunidade lá do Timor-Leste, por exemplo, eu dou aqui 2 cestas básicas. Isso está muito aquém do que às vezes as pessoas precisam, né? É de dentro para fora, não é de só dentro a parte... para fora. Então, eu ali, né, já fazia, né, o Timor-Leste era um país foi de língua portuguesa, foi conquistado por Portugal, né? Mas o idioma lá, português, ficou proibido. Quando a Indonésia entrou, proibiu o idioma português e muito pouca gente falava português. Então, quando as Nações Unidas entrou, resolveu retomar como idioma oficial o português. Então, eu ajudei na escola, dei aula na escolinha lá de Passab. Que bacana. Eu lia nas missas também, né? Tinha uma missa Legal. católica lá na cidade. Depois conseguimos a luz elétrica. Nós trabalhamos, treinei equipe de futebol lá da cidade, lá de Passab também. Tinha um campo de futebol cheio de pedra. Molecada vivia com o dedo estourado, mano, passamos lá... Mas não deixava de jogar. Não deixava de jogar, mas passamos uma semana retirando as pedras. Então, acho que essa convivência com a sociedade, né, e com as pessoas daquela vila, com a humildade das pessoas, com o sofrimento das pessoas. E mesmo, agora uma coisa interessantíssima que eu vi lá, Juliano, apesar da pobreza, apesar da fome, apesar de tudo, o povo era feliz. Com pouco que tinha. Por isso que felicidade não está ligado as circunstâncias. É interno. É interno, é de dentro para fora. É de dentro para fora. As pessoas, eu via lá, molecada numa felicidade. Eu corria todo dia, né? Eu lembro aquela questão da disciplina. Eu corria 10 quilômetros todo dia. Um dia eu deixei meu tênis para fora, alguém levou meu tênis que precisava mais do que eu, né? Eu tinha um tênis de corrida e tinha uma chuteirinha. Eu não ia voltar para a base cedo, então eu corria de chuteira na pedra. 10 quilômetros, né? Isso também foi bom, que no início meu pé doeu bastante, mas hoje eu tenho assim, um pé que serve para andar em qualquer terreno, né? É mais do que um sapato. Couro de, como é que fala? Couro de jacaré. Couro de jacaré. Duro, forte. E essa experiência, né? Aí, aliada, né? A época, né? Eu tinha vivido ali com FHC, né? Com o presidente e tudo, e por algum motivo me tiraram desse local, me levaram para ser chefe da inteligência dos observadores em Dili. Então saí de passar e fui para a parte de inteligência. E logo em seguida eu fui para uma área de investigação dentro da ONU. Eu era capitão jovem, mas
dentro daquela teoria que a preparação intelectual, né, e a dedicação, ela muda o quadro, né? Então eu fui chefe de tenentes-coronéis, né? Você foi destacando justamente porque existia uma estratégia lá atrás de preparação. Exatamente. Então, quando a oportunidade chegava, você estava pronto. Exatamente. Então, quando eu fui para a missão lá requeria o inglês. Então, eu estudei inglês. Né? Estudei inglês, estudei espanhol, estudei francês, fui estudando idioma. Porque eu digo o seguinte, aprendi Bahasa Indonésia, que é a linguagem, até o meu intérprete, Batista, até o nome dele, que o intérprete de inglês porque lá no Timor se fala Bahasa Indonésia, né? Que é uma língua mais falada no mundo. E eu falava inglês com meu intérprete falava em Bahasa Indonésia e traduzia para mim. E, porra, aquilo foi me incomodando. Às vezes meu intérprete ficava lá quase... Eu falava assim, diz bom dia para a população. Aí ele falava meia hora. Eu falei, por que esse intérprete está falando meia hora para falar bom dia? É muita para bom dia. Aí eu comecei a desconfiar. Falei, vou estudar. Aí peguei tinha uma senhora, dona Marcelina, lá nessa vila que eu morava, Passabe. Eu fazia uns trabalhos para ela, cortava lenha, guardava material, limpava, ajudava ela na casa dela. Uma senhora morava sozinha e ela me ensinou o idioma. Quando eu fui pedir para aprender, né? Falei, pô, dona Marcelina, a senhora podia me ensinar. Ela, eu ensino, mas tem um servicinho aqui para fazer. Se puder compensar de alguma forma. Tá certo. Eu paguei caro, porque, por exemplo, lá não tinha água encanada. Então a gente andava até um poço, eu ia até com um carro, aí parava, né, o carro da ONU, descia com 2 camburões de 50 litros, aqueles tipo de combustível, né? Sim. Aqueles que você carrega na mão assim, meio retangular. Descia um morro, pegava e subia com aquilo nas costas, botava no carro e botava água para dona Marcelina. E depois botava para mim também, para tomar banho. Aí, depois dona Marcelina ia dar aula de... Aí ia dar aula de Bahasa Indonésia para mim lá na cidade. À noite eu tinha um tempo basicamente livre, nas noites lá. Só que a gente tinha um trabalho de fazer um patrulhamento, fazer levantamento de dados e tal. Normalmente a gente acabava, a patrulha saía 6 e pouca da manhã, quando dava 2, 3 da tarde estava lá, de volta. Aí eu preparava o relatório, tinha que mandar o relatório para um sistema via satélite, em inglês, né? Também no início ali aqueles termos técnicos me deu dificuldade, mas depois andou. E depois ia fazer minha comida. Tinha fogão, era uma coisa interessante, eram vários pitocos de lamparina, eram 10 pitocos grandes de lamparina, e você colocava um cone e depois você colocava a panela em cima. Aí você ia com um cabinho assim de bambu, molhava no combustível e ligava, ia lá dentro para acender o fogão. Quando você acendia, dava um pipoco. Bum! Pô, aquele treco, eu vivia e chamuscado daquele... Querosene. Aquele querosene. Aí fazia comida e tudo, terminava a comida, dava uma descansada, aí ia pra corrida. Corria no final da tarde. Aí onde eu fui conhecendo a sociedade. Eu subia, era 10 quilômetros a corrida, era 5 subindo, 5 descendo, na região de montanha. E cruzava um riachinho lá. Esse riacho depois eu descobri que era cheio de malária, que o pessoal pegava malária ali. E eu passava correndo sempre no final da tarde, acho que o mosquito nunca... Já tinha ido embora. Já tinha ido embora, o mosquito não ia muito atrás de mim, porque eu não tive nenhuma gripe, não tive uma dor de cabeça. Agora, eu me alimentava certíssimo, preparo físico certíssimo, dormia 8 horas de sono. Olha aí, para quem está nos ouvindo. Nada é por acaso. Então eu estou fazendo questão de ressaltar dentro da sua história que fica muito claro que existe uma estratégia, mas existiu disciplina, existiu foco, existiu disposição para estar em lugares, né, lugares onde muitas pessoas talvez não queriam estar. Né? E você esteve lá, e dentro daquilo que você esteve, você não simplesmente paralisou. Você continuou aprendendo naquele lugar. Com certeza. Né? Expandindo a sua mente. Então, tudo isso são ensinamentos para a gente, general, porque essa é a trajetória de uma pessoa, independente do segmento que ela atua. Se ela se dedica, se ela tem uma estratégia, se ela paga o preço, se ela investe tempo, investe energia, se ela vai atrás do conhecimento, se ela tem a disciplina para poder atuar, as oportunidades em um momento vai chegar. Com certeza. E esse cavalo, quando ele passar selado, né, você tem que estar pronto, porque as oportunidades, depois que vem a oportunidade, se você se preparar, você já perdeu a oportunidade. E aí eu te dou um exemplo. Quando surgiu um curso de comando Estado-Maior no Canadá, foram selecionados 3 oficiais para esse curso, né, para tirar uma vaga. Era a primeira vez que esse curso ia ter no Canadá, um curso em Toronto, né? Você vê, além de ser
é um curso importante para a carreira, que é o curso de Comando de Estado-Maior. Nós somos generais, né? Quem chega a general, quem é os coronéis, comandantes de unidade, de batalhão, né? Ter um curso desse é importantíssimo, né? Nesse curso, inclusive, depois vou dizer que eu fui selecionado e por quê. Eu estava na minha mesa, na Escola de Comando de Estado-Maior, aí recebi uma ligação do gabinete do comandante em Brasília. Eu falei assim, Martim, você está sendo selecionado por um curso, isso foi depois que eu voltei do Timor, um curso de Comando de Estado-Maior lá em Toronto. Você gostaria? Eu falei, claro, quero. Aí falou assim, você está em condições de fazer uma prova de inglês na embaixada no consulado do Canadá e no Rio de Janeiro? Eu estava no Rio de Janeiro nessa época. Depois eu tenho umas histórias do Rio para te contar, nas favelas. Depois fui para a Brigada Paraquedista. Morei no Rio. Morei 3 anos no Rio, né? Eu aprendi muito, né? Outra coisa que eu aprendi muito foi com o Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro também me deu uma visão diferente também da vida. Mas, pelas questões que tem lá, né? Sim. Mas aí eu estava na minha mesa e falei, não, claro, vou fazer essa prova. Mas eu imaginava que eu ia ter um mês de preparação, né? Cara, tá marcada para você 14 horas. Isso era 10 da manhã. Então, o que acontece? Eu me mantive atualizado no idioma, né, lá estudando. Quando eu cheguei no consulado, eles colocaram 3 provas. Uma entrevista normal, sabendo da minha vida. Depois eu atendendo o telefone, falando num fax, né, mandando fax, etc. E depois discutindo. Eles me deram um assunto, eu tive que discutir com uma pessoa aquele assunto. E fui aprovado. Né? Lógico, os outros 2 colegas que estavam comigo, né, também estava, lógico, a gente estava no mesmo nível, senão a gente não teria sido selecionados, né? Mas por que eu fui? Qual foi o meu diferencial? O meu diferencial é que eu estava com o idioma nos cascos. Afiado. Então, isso aí, eu já tinha chegado do Timor há mais de 3, 4 anos. Mas lá na ICEM, onde é esse curso, lá no Rio de Janeiro, na URCA, tinham 2 professoras de inglês e elas davam uma aula no final do expediente. Eu todo dia ia para aula. Aí tinha cara, tu não vai pro exterior agora, por que tá estudando aí? Vai pra tua casa. Eu falei, não, cara, 2 horinhas ali, 1 horinha de aula de inglês não faz mal para ninguém. Eu ficava conversando com a professora, batendo papo. E isso, né, foi me mantendo atualizado. Quando você falou que o cavalinho passou arriado, você montou em cima. Eu montei em cima. Entendeu? Agora, aquele caso, o cara assim, não, isso não vai acontecer, isso nunca... Pô, comigo aconteceu. Então foi uma alegria. Aí fui para Toronto, fui com a minha família, minhas filhas aprenderam inglês, estudaram lá. Olha o benefício que eu dei à família. Olha as portas que se abriram, dado a sua visão e a sua disposição em estudar e buscar aquele conhecimento. Exatamente, um curso com família. Cheguei lá, nós aprendemos, uma parte do curso foi o planejamento dos Jogos de Inverno de Vancouver, que é gigante. Esses países têm questão de terrorismo, né? Eles têm muita inimizade, vamos dizer assim, com outros países, que o Brasil não tem. Isso é a realidade. Nosso país é um país que é igual o Cristo Redentor. O símbolo do Brasil é o Cristo Redentor. Ele abraça mesmo, né? Nós somos um país que abraça, que ele acolhe. Eu vi isso em Missão de Paz, e o brasileiro é assim. A gente sabe acolher, sabe trazer para dentro, sabe se relacionar, a gente sabe entender. Eu acho que é por isso que a maioria dos conflitos que nós tivemos aqui na América Latina, de fronteira, com o Brasil, né, de fronteira, todos os nossos problemas, a grande maioria, foi resolvido de forma pacífica. Nós não somos pacíficos, o brasileiro é um povo guerreiro, você vê por aí, mas a gente não gosta de resolver pelo braço, a gente gosta de resolver conversando. E Jesus Cristo, com aquele braço lá, o Cristo Redentor, mostra bem isso aí. Abraçando aí, né? E general, dentro de toda essa trajetória, que assim, extremamente rica pra gente, assim, estou realmente extremamente grato por tudo que eu estou ouvindo, tenho certeza que a nossa audiência também, dentro da sua história de vida, que é inspiradora para nós, que queremos conquistar, queremos avançar, que queremos atingir nossos objetivos. Isso contou um pouco da sua história da parte militar. Só que você não parou na parte militar. Você começou também a olhar outras possibilidades. E você começou a fazer uma transição do militar para a parte civil, para a parte empresarial. Conta um pouco, como é que foi essa transição? Uma transição é assim, essa passagem da vida militar para a vida civil não é fácil, né? Porque a gente tem hoje, né, olhando assim, a parte que a gente imagina, né, que a área militar é disciplina, isso aqui, mas tem muita empresa que é assim também. Então, a primeira coisa que eu vi, tem muita gente
muita área, que o cara trabalha muito, tem uma dedicação forte, mas o meu, assim, o grande ensinamento que eu tive foi a questão do equilíbrio emocional. Né? Hoje, o lidar com as pessoas dentro das Forças Armadas é de um jeito. E você lidar com pessoas na área empresarial, na área civil, é outra. Né? No quartel, você tem a questão de, né, suas atitudes ali, o soldado está com um fuzil, está armado, então você não pode brincar, porque um disparo acidental pode matar uma pessoa. Não é isso? Quando eu saí, né, eu comandei as tropas das Forças Armadas, né, das Forças Armadas durante a greve dos caminhoneiros, eu já general, eu comandei aqui em Tocantins, Brasília, Distrito Federal, Goiás e Minas, Triângulo Mineiro. Então isso aqui ficou sob o meu comando para poder liberar o fluxo logístico de combustível para as pessoas poderem voltar, para a vida poder se normalizar. Né? Então, às vezes eu colocava a tropa na rua, né? Se um soldado, né? Às vezes nós fomos com muita gente para desobstruir algumas estradas, graças a Deus não tivemos nenhum confronto direto, mas um disparo acidental de um fuzil pode matar uma pessoa, tirar uma vida de uma pessoa que não tem nada a ver. Então lá, a dureza de tratamento, ela tem que existir, o soldado tem que estar disciplinado a só colocar o dedo no gatilho quando for autorizado e só puxar um gatilho quando ele estiver enxergando exatamente o alvo que está sendo designado. Então, para treinar uma pessoa a fazer isso, é dureza. Não dá para ficar, não é jardim de infância. Ali é sim senhor, não senhor, quer ir embora. Não tem o meio termo. Lógico que no relacionamento você tem. Agora, quando você vem para a vida civil, é totalmente diferente. Os objetivos são o mesmo. Você também quer atingir objetivos, você também quer atingir determinados alvos. Né? Logicamente não são alvos que geram a morte de uma pessoa, alguma coisa dessa, mas são alvos que geram a vida ou a queda de uma empresa. Né? E você quer conduzir as pessoas para lá. Então, essa transição foi o que eu senti. A negociação, o equilíbrio emocional, às vezes a pessoa te dá uma resposta, você saber... Aqui exige mais, né? Exige mais. No civil. Porque ali tem uma cartilha. Ali tem uma cartilha. Aqui não tem cartilha. Não, aqui é mundo aí é um mundo desorganizado. Desorganizado, teoricamente. Que você, lógico, desorganizado na percepção de quem não conhece o mundo. Eu passei 40 anos dentro da caserna, trabalhando, lógico, tive umas experiências fora, presidência da República, Timor-Leste, que me deu, mas sempre ligado a alguma coisa à carreira militar. Então, quando eu comecei a fazer essa transição, eu percebi isso aí. Então, a questão de você... e aí eu digo que a liderança, foi o que eu ensinei no Tribunal de Contas, eu fiz um curso lá sobre isso aí, que é a liderança situacional. Isso é muito aplicado para, diferentemente dentro da carreira. É você entender quem está trabalhando. O líder hoje não é aquele líder que ele vai na frente, todo mundo vai acompanhando. Não é o chefe. Não. Ele tem que estar dentro do universo que estão seus colaboradores e entender cada um e saber lidar com cada um. Por exemplo, vamos supor que eu chegue num local, eu usei isso aí também, né? Eu usei essa estratégia também nas Forças Armadas. Eu recebi lá um major que conhecia muito da área de inteligência, recebi 3 majores, um que conhecia muito de inteligência e 2 que conheciam muito de operações. Mas eu precisava colocar uma pessoa para a área administrativa, que a gente chama de fiscal administrativo, para cuidar de combustível, munição, explosivo. Né? Toda a burocracia do batalhão ali, parte administrativa precisava de um cara, mas eu não tinha. Aí eu escolhi um, coloquei lá. E deixei os outros 2, esse que já manjava muito de operações, ok, e o de inteligência também coloquei na inteligência. Então, como é que eu lidava com essas pessoas? Né? Então, o cara que já tinha muito tempo de profissão e que já conhecia muito do assunto que ele estava, eu tinha um tratamento cooperativo. Chega assim, cara, me ajuda aqui, vamos fazer esse trabalho, aquilo ali a gente tem que chegar, né? E o cara, vamos embora, preciso da sua ajuda nisso. Aquele major, apesar de ter 20 anos de serviço, mas que não conhecia o assunto, eu tinha um tratamento diretivo. Faça e não faça, porque ele não conhecia do assunto. Eu dizia, cara, eu quero que você me apresente uma tabela aqui em Excel, que aí vai ter isso, a tabela eu quero que tenha esses campos. Né? E ele foi fazendo, porque se você tem um tratamento
Às vezes, se eu fizesse esse mesmo tratamento com o cara da inteligência, começava a falar assim, ó, eu quero que você me monte aqui um quadro de problemas que eu tenho, eu quero que você me coloque... Você teria um problema porque ele se sentiria ofendido. Exatamente. Aí você ia estar basicamente ofendendo um Um profissional profissional de alto de alto gabarito, porque você está ensinando o básico. Por não ter a sensibilidade de entender os diferentes de forma diferente. Exatamente. É essa que... E isso quando eu fiz a transição, eu comecei a empregar muito isso aí. Né? Mais diálogo, né? Até o pessoal que trabalha comigo falou assim, general, em determinados momentos o senhor deixa o general para lá e o senhor passa a ser o Marco Antônio, o administrador, o civil aqui conosco. Exatamente, porque imagina, pô, se eu fosse general na vida civil, eu invertia o papel, não é isso? Investir o papel. Investir o papel. Pode falar. Agora, eu nunca vou deixar de ser general, não adianta, porque eu nunca vou deixar de ser militar, porque foi a minha carreira inteira. Agora, eu procurei pensar partes da minha carreira que são muito apropriadas para a vida civil. E, diz assim, esfriei um pouco, né, as minhas atitudes. Continuo fazendo minha educação física de manhã, sempre às 8. Acordo às 5h30, faço o terço às 6 da manhã, 6h30, estou de tênis no pé, correndo. E no final do dia vou para a academia dar uma malhada. Continuo fazendo, faço a minha barba todo dia, corto o meu cabelo. Não é isso? Continuo na pegada. Continuo na pegada, Tá. mas não forço ninguém a estar igual no quartel, que todo mundo tinha que estar correndo, malhando, etc. Eu imagino que um dos grandes pontos aí, até mesmo quanto mais a pessoa vai crescendo, vai adquirindo conhecimento, vai tendo bagagem, uma das grandes dificuldades para exercer é a tolerância. Porque, e aí, essa tolerância só vem quando você tem que puxar a humildade para andar com ela. Porque não é fácil. Porque você vai tendo um conhecimento onde você está aqui conversando comigo, e muitas vezes eu estou falando uma coisa, você está enxergando 5 anos na minha frente. Pelo nível de conhecimento que você tem, 10 anos na minha frente. Então, muitas vezes você está vendo aquela pessoa que não está nesse patamar e você... Juliano, você bateu num ponto, acho que é o ponto central. É exatamente isso aí. Mas continua o teu raciocínio. Então, eu acho que esse que é o grande desafio. Porque você trazer isso e você não ser uma pessoa arrogante. Para você ser bem relacionado. Dentro do quartel, aquela parte militar, você pode ser até um pouco mais impositivo desse processo. Até as estrelas no ombro já impõem respeito. Já impõe. Agora, de terno, ninguém sabe quem você é, né? Ninguém sabe quem é você. Quem sabe. Então, esse que é o grande ponto. Esse é um grande ponto. Então, como a gente exercitar isso? Então, esse é um grande ponto. Nessa transição, são modos operantes diferentes. Então, vou te dar um ensinamento que eu tive na vida. E isso eu passo também para os ouvintes, quem estiver aqui conosco. Olha a audiência, você está vendo aí que são vários, está riquíssimo o nosso conteúdo e tudo que está sendo colocado aqui são coisas que são práticas, né? Não são teóricas. Coisas que a gente pode trazer para a nossa vida para a gente atingir o nosso objetivo. Eu vou dizer uma aqui. Eu cheguei a general, lógico que você chega num posto, num comando desse, você acha que é o cara, né? Pô, sou o cara, sou o comandante, tenho capacidade. Mas eu digo o seguinte, alerto, né? Toda vez que eu coloquei a vaidade na minha frente, eu me dei mal. Vaidade é uma palavra que vem do grego, que significa vazio, você se acha. Toda vez que eu me achei, que eu era o cara, eu tive dificuldade para liderar, eu tive dificuldade com a minha equipe, eu tive dificuldade com meus colegas, outros generais. Não é isso? Eu tive dificuldade com meus chefes. Não quero dizer que a gente não possa ter vaidade das coisas que a gente fez, mas ela pode ser expressada de outra forma. De outra forma, mais amena. Mais amena. Né? Mais amena. E toda vez que eu procurei obter sucesso sozinho, eu me dei mal. Toda vez que eu trabalhei em equipe, o que é trabalhar em equipe? É você descer ao nível da sua equipe, com quem está contigo. Não é isso? Se você está carregando um caminhão, você tem que estar cada um com um saco de cimento, você tem que botar um saco de cimento nas tuas costas também. É isso, que trabalhar em equipe não significa eu ficar dando ordem, não. É ter tarefas dentro, junto. Chão de fábrica, você ser exemplo, você... Exatamente. Eu quando cheguei aqui tem um vídeo que fala assim, um gerente moderno, né, que fala justamente, eu fiz um curso, viu, no meu currículo, que eu sou administrador de empresa. Sim. Meu colega de profissão. Obrigado. É uma área que eu digo que todo mundo tinha que fazer esse curso, né? Porque tudo na vida é empresa, é empresarial. Sim.
Então, nesse curso, ele mostra lá o gerente, que é um dono do supermercado, que ele acordava cedo, aí ele ia lá na prateleira, pegava o produto, limpava, ele via se aqueles produtos estavam colocados certinho, se estavam alinhados. Era assim, aquele carinho com aquele produto, com o trabalho dele. É isso. Eu, quando eu cheguei aqui, em Palmas, fui comprar um material para casa que eu ia morar, né? Acho que era Cortina, era uma casa militar lá, um próprio nacional ali que fica perto da Praia do Prata. Aí acho que eu fui comprar alguma coisa, acho que de parte elétrica, aí encontrei. Né? Eu até cito aqui, não sei se seria o caso ou não, mas o Meurer, né, que é dessa Sim, JL JL Meurer, Meurer, Juliano ali. mas o Meurer pai, Pai. ele de chinelo, dentro da JL Meurer, mexendo com os produtos. Aquela atitude, eu não sabia nem que ele era o dono, não conhecia as pessoas aqui, mas quando eu olhei ele, eu voltei lá nos bancos escolares, lembrando aquele conceito que eu vi. Na prática. Na prática, né? Então, o que eu digo? Isso é o chefe trabalhar em equipe, é o chefe orientador, é o chefe que está dentro do negócio. Né? Se eu quero, se eu quero ter uma empresa, por exemplo, que trate de uma veterinária que trata com pet, eu tenho que entender aquele. Tem que entender do negócio. Tem que entender do negócio de ponta a ponta, né? Isso aí a gente vai entrar talvez naquele assunto que a gente estava conversando anteriormente, né? E falando sobre negócio, pegando o seu gancho, você está falando sobre essa transição, sobre o desafio de uma transição da carreira militar para a carreira civil. Exatamente. E que com certeza falou de forma bem resumida, porque eu sei que tem vários outros desafios nessa parte de liderança. Eu tinha mais um conceito. Por favor. Eu passei esse da nunca deixar a vaidade passar na sua frente. Ela conduzia suas ações, a vaidade tem que ser controlada. Né? Sempre trabalhar em equipe, sozinho a gente até chega, mas a chance de insucesso é grande. Você pode até chegar mais rápido, porque sozinho você anda mais rápido. Mas às vezes você também deixa muito rastro para trás, muita coisa ruim para trás. Em equipe não, você vai corrigindo o seu... chega mais devagar, mas chega mais longe. Chega mais longe, você vai muito mais longe. Então isso eu vi na minha carreira, 40 anos trabalhando assim. E o outro, eu vou até dizer o jargão, né, que a gente tem que aprender na vida a engolir sapo também. Isso aí é interessante, porque se você tem que desenvolver essa coisa. Se você é orgulhoso e não ouve sapo, você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Não sai. Não é isso? Porque às vezes a pessoa... Interessante. E que eu digo o seguinte, tem um livro que é aquele do Dale Carnegie, que ele fala como construir amigos. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Ele fala o seguinte, é justamente isso. Um confronto, quando você tem uma discussão, isso eu vi na carreira também, eu li, é muito falado por ele, eu vi isso na prática, toda vez que você discute com uma pessoa, os dois perdem. Perdem, você vê, ele conta a história do Lincoln, que criticou lá um deputado lá, democrata, e no final esse cara chamou ele para um duelo. Ele falou, cara, eu fiz tanta crítica dessa pessoa, hoje eu cheguei num ponto que eu posso perder o que eu tenho mais importante, que é a minha vida. Pô, por que eu não soube, por que eu não consegui lidar com esse assunto de outra forma? É isso, então isso eu vi na carreira também. Às vezes o cara ok, respira fundo. Eu já tive experiência disso aí. Depois que a pessoa acalmou, chefe, senta aqui, olha só. Quero dizer para o senhor que eu estou bem intencionado. Eu estou do seu lado e a minha atitude foi voltada para isso. Eu tive chefes, né? Eu tive um chefe que ele saía... Quando eu saí do Timor-Leste, eu fui para o gabinete do comandante, trabalhei com, não vou dizer o nome, é até general também, mas ele foi meu chefe num determinado local. Eu sei o seguinte, que ele começava a trabalhar mesmo, ele passava o dia vendo o negócio, comandante, uma série de coisas, ele me chamava para dar as ordens 7 da noite. Então eu passava o dia trabalhando lá, 7 da noite ele me chamava, e despachava comigo até 10 horas da noite. Aí ele falava assim, Martim, amanhã 6 horas da manhã eu quero isso aí pronto. Olha só, eu tinha duas opções, cumprir ou não cumprir, não é isso? Aí eu falei com a minha esposa, fui em casa, tinha 2 filhinhas, né? Chegava em casa 10 e pouco, eu falei, Carla, eu vou levar meu colchão pro quartel, vou deixar lá, porque é o seguinte, eu vou cumprir a missão da forma que tem que ser cumprida. Se quer 6 horas da manhã, vai ter o relatório às 6 da manhã. E eu vou passar a madrugada fazendo e vou dormir lá. Não vai ter. Tanto é que eu morava perto lá do local de trabalho, mas eu dormia de segunda a sexta lá na minha sala, num colchão. Major, hein? Já estava com 20 anos de serviço. Se fosse aquela questão da vaidade, né?
Mas olha só, no final, o major começou, esse coronel, né, na época, começou a me ver nesse trabalho, viu que eu estava fazendo isso aí, eu estava entregando tudo. Ficamos amigos. Na seleção, essa própria seleção para o Toronto, esse coronel estava dentro dessa seleção. Entendeu? Eu conheço esse cara. Eu conheço o Martim. O Martim é um cara que não nega fogo. Eu dei missão para ele de madrugada e ele apresentava no dia seguinte. Mas por quê? O coronel passava o dia inteiro respondendo coisas ao comandante. Realmente a hora que ele tinha era 7 da noite para passar, porque ele era muito cobrado nas missões. E 8 horas da manhã o comandante cobrava dele. Ele precisava também reportar para o outro. Exatamente. E assim era uma corrente. Depois nós conseguimos nos ajustar no trabalho, eu falei com ele, né? Ele olhou assim um pedaço do colchão. O que esse colchão está fazendo aqui? Eu falei, não, coronel, estou dormindo aqui. O senhor me dá a missão às 10 da noite para 6 da manhã, não tenho, como é que eu vou para casa? Estou dormindo aqui a semana toda. Pô, não, vamos reajustar. Aí ele entendeu, começamos a reajustar nossos horários, ficamos amigos. Não é isso? Lógico, se ele tivesse extrapolado, eu ia falar para ele, pô, tá extrapolando, né? Sim. Mas eu procurei, na primeira coisa, focar em mim. Eu quero dar uma resposta. Né? Se o meu chefe tem a necessidade, eu vou dar a resposta. Mas se eu estivesse numa guerra, né? Eu ia dizer pro coronel... Não dá, eu tenho que descansar. Ah, não, coronel, 10 horas é meu horário de sono, desculpa, pegar meu pijaminha e... Não. Não, aí a maioria das pessoas tem essa atitude. Tem essa atitude. Eu vou para casa, amanhã eu me viro com o meu chefe, que se dane meu chefe. Peraí, pô, né? Não funciona assim. Então, isso me ajudou também a subir na carreira, porque os meus chefes que me levaram até general, porque a promoção a general é por escolha, sabiam da capacidade que eu tinha para virar noite, nas missões que eu tive depois, na greve dos caminhoneiros. Depois eu comandei a posse do Bolsonaro, a segurança da posse do presidente. Estou dizendo Bolsonaro, porque sim. Eu não sou nem bolsonarista, nem sou petista, eu caminho nacionalista, eu sou pelo país. Acredito no nosso país, independente da administração que entre, que lado que entre, eu acredito que o nosso país, o forte dele é o empresariado, o forte dele é o agronegócio, o forte dele é a nossa indústria, a nossa mineração. Opa, e é por aí que eu vou pegar o gancho, indo já para a questão da mineração. Mas antes, eu estava rindo sobre essa questão do engolir sapo, porque na minha imaturidade, em determinado momento da minha carreira, como executivo, um vice-presidente chegou, novo, foi falar algumas coisas. E eu, em vez de engolir, acabei falando porque eu me senti ofendido, porque eu dava o sangue ali. E aquilo me custou muito caro. Com certeza. Você entendeu? Porque durante toda a trajetória naquela empresa... Ficou marcado aquele ponto. Fiquei marcado naquele ponto. E aí, engraçado que esta pessoa, que era o vice-presidente do segmento de geração, no final, quando eu me desliguei da empresa, pedi desligamento para poder montar a empresa, foi a única pessoa que eu escrevi uma carta para agradecer. Justamente porque o fato de eu ter feito isso, ele acabou me marcar, só que ele me marcar, ele me cobrava demais. E eu, para poder fazer a diferença, eu tive que me desenvolver. Então isso forçou meu desenvolvimento. Com certeza. Então eu sou muito grato a ele em relação a isso, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que acaba trazendo um benefício quando você sabe utilizar. Eu acho aquela questão do pavio curto, o cara tem que esticar, não pode deixar o pavio... Não pode. Eu sou pavio curto, não deve ser. Porque quem vai... Não na questão... Porque um dia, aquela pessoa, igual o seu caso, depois você foi liderar outras equipes, depois você cresceu profissionalmente, você foi liderar, não é isso? Sim. Um líder de pavio curto, não é isso? É conflito o tempo inteiro na equipe. Não avança. Então, indo para o nosso fechamento, parabéns, a conversa está muito boa. Que bom. A conversa está muito boa. Eu gostaria que falar um pouco sobre a Metro, porque foi uma prefeitura essa transição, mas falando sobre a sua trajetória. O Tocantins é um lugar repleto de riquezas naturais. A exploração responsável e sustentável dessas riquezas são excelentes oportunidades de investimento e impulsionam o desenvolvimento socioeconômico da região. O estado experimenta um notável crescimento no setor minerário, constatado pelo aumento na arrecadação da Cefem, intensificado após a criação da Metro em 2019. Foram mais de 36 milhões de reais nos últimos 3 anos. 75% desses recursos vão para os municípios, 15% vão para o Estado e 10% para a União. A exploração de ouro
Já em operação em Almas e Chapada de Natividade, conta com uma mina a céu aberto, com vida útil estimada em 17 anos, e uma área de processamento de alta tecnologia. A base, nós falamos, a base não precisa de Outros 2 empreendimentos começarão a produzir ouro em Monte do Carmo e Pindorama nos próximos anos. O Tocantins é o 3º maior produtor brasileiro de calcário e agregados. E abastece a agricultura nas regiões do Mato Piba, Pará e Goiás. Em Arraias, a produção de fosfato se destaca pela sustentabilidade e inovação. Subprodutos e resíduos da extração são utilizados na produção de ácido sulfúrico, em uma operação que produz 2 importantes insumos para a agricultura de alto desempenho. O mapa geológico e de recursos minerais do Tocantins evidenciou ainda mais a grande riqueza mineral do estado. O estudo destaca as principais áreas potenciais para a prospecção mineral e está atraindo investidores do mundo todo. O governo do Tocantins trabalha para criar um ambiente propício para a produção mineral ambientalmente sustentável. Existem ainda grandes oportunidades para investir em mineração em todas as regiões do Tocantins. No sudoeste, encontram-se depósitos significativos de ouro em Almas, Chapada de Natividade, Dianópolis e Natividade. A região também é rica em fosfato, Arraias, Taipas, calcário, Dianópolis, Almas, Natividade e Taguatinga, e Granada, Pindorama. A região sul tem abundância em zinco, cobre, ouro, enxofre e prata, especialmente em Palmeirópolis. Outros minerais notáveis são quartzo em Gurupi, zircão e grafite em Jaú do Tocantins, granada em São Valério, São Salvador, Jaú do Tocantins, agregados para a construção civil em Gurupi, manganês em Paranã e calcário em Formoso do Araguaia. A região oeste é rica em calcário, encontrado em Bandeirantes, Arapoema e Pau d'Arco, além de minério de ferro em Goianorte. No norte, destaca-se Xambioá, com reservas significativas de calcário calcítico e dolomítico. A região central é conhecida por seu quartzo de alta qualidade, particularmente em Cristalândia e Esmeralda, em Monte Santo. O Tocantins é a nova fronteira mineral do Brasil. O governo do estado investe no desenvolvimento do setor, para que ele seja referência em crescimento socioeconômico, boas práticas ambientais e sustentabilidade. Agência de Mineração do Tocantins. Governo do Tocantins. Trabalhando e cuidando de todos. São importantes. Então, quando eu vim com isso na cabeça, né, lógico, já para construir o planejamento estratégico voltado para essas 2 direções, né, e quando cheguei na agência, eu vi que faltava ainda uma questão de governança. Né? A agência foi criada com 2 finalidades. Produzir informações geológicas que atraiam investidores, é uma diretoria de mineração, e uma diretoria de fiscalização para que a gente possa aumentar a arrecadação e também checar, né, essa questão dos impostos e das taxas, né, principalmente o CEFEM, que é uma contribuição financeira, e é uma atribuição da Ameto fiscalizar. Só que quando nós chegamos não tinha a legislação que amparasse essas 2 missões. Então, nós corremos em Brasília, fui até com o auxiliar meu, o Cairo Bernardo, está lá como chefe das minhas relações institucionais, criamos uma agenda na Agência Nacional de Mineração, descemos de carro, porque eu não tinha passagem aérea, final do ano, né? Não tinha mais, assumi em dezembro, fui de carro daqui a Brasília, não ligo. Orçamento fechado. Orçamento fechado, né? E até com o meu carro, se fosse o caso, não teria problema nenhum, não tem... Igual eu te falei que a questão é cumprir a missão, né? Dormia no colchão, para pegar um carro, o meu carro, ir para Brasília resolver um problema da agência. Isso vai para outra parte da palavra estratégia, essa é a parte atitude. Atitude. Fui a Brasília, conseguimos convencer a Agência Nacional de Mineração, na época é o Yuri que estava lá, o diretor. Por sorte, a agência se reúne, é um colegiado, se reúne só algumas vezes no ano. Por sorte, os diretores estavam lá, eu apresentei o acordo, ele levou, o presidente assinou na hora o acordo. O que isso se traduz? Se traduz que com este acordo assinado, até o governador já assinou também, o governador Vanderlei Barbosa, agora na segunda-feira passada,
Até uma auxiliar minha lá, a Luísa, falou assim: general, temos que abrir uma champanhe. Eu cheguei em casa, abri uma champanhe e comemorei. Porque é um benefício muito grande, né? Você ter essa habilidade, você ter essa capacidade dentro da agência, né? A gente poder fiscalizar, controlar, né? Saber que empresas estão aqui, qual que é o tamanho da mineração dentro do estado. Isso a gente faz junto com a Agência Nacional. O diretor aqui, nós temos um núcleo da agência aqui, que é o Fábio, um cara muito focado. Moral da história, conseguimos uma governança para fiscalizar, fundamental. E agora estamos fechando uma governança, um acordo de cooperação com o Serviço Geológico do Brasil, né, que é fundamental também para que a gente tenha informações geológicas precisas, né? O Marcelo, que é o superintendente aqui também, um geólogo, né, ele é funcionário de carreira do Serviço Geológico, está aqui no estado, é um ganho grande também disso aí. Então nós fechamos os 2 grandes acordos para a gente andar. Então, um primeiro focado na questão da fiscalização, que aí você garantir que realmente a parte fiscal esteja tudo de acordo para a arrecadação do Estado. Exatamente. Por quê? Porque hoje, diferentemente do agronegócio, né, não é crítica ao agronegócio, Sim. Pelo contrário, o agronegócio é importantíssimo, mas a mineração ela agrega valor na sociedade onde ela está, porque ela tem uma contribuição, chama CEFEM, Contribuição Financeira, né, de Extração Mineral, e essa contribuição, 75% dessa contribuição, que é a empresa que está extraindo minério na região, na área do município, 75% dessa contribuição fica no município. Certo. Então nós temos, quando foi feita agora a pesquisa, no final do ano, sobre quais são os municípios mais ricos, né, do país, né, os 5 municípios com maior renda per capita do país, né, 4 são porque tem atividade de mineradora no município. Então, olha a importância para a sociedade. Então, em outras palavras, a riqueza ela é muito mais distribuída localmente do que alguns outros setores, o que possibilita um desenvolvimento local maior, né, por conta da arrecadação. Com certeza. Esse é um ponto. Do outro lado, que é o outro pilar que o senhor falou, é sobre a questão, tem a questão do financeiro e tem a parte do mapeamento. Uma coisa é para olhar para dentro e o outro olhar para fora. Para atrair, porque não adianta também... Atrair investimentos. Eu só vou ter CEFEM se eu tiver empresa explorando, se eu tiver minério explorando. E se você não tem um mapeamento claro, ou que com maior probabilidade de se encontrar um minério, você não consegue atrair esses investidores. Não, porque o risco é muito grande. Por exemplo, só para a exploração do ouro, uma empresa precisa de R$1 bilhão. O investimento de uma empresa, R$1 bilhão. Aí se eu tenho um estado que está lá demarcado as principais áreas do ouro certinho, que o cara vai levar ali 1 ou 2 anos para fazer uma pesquisa, tu acha que ele vai pegar R$1 bilhão, vai investir aqui, que o cara fica 10 anos para poder delimitar, ou ele vai num estado que já está mapeadinho, bonitinho, que vai gastar 1 ano? Não é isso? Então o risco do investimento nessas áreas mapeadas é muito menor das não mapeadas. Então, por mais que aqui tenha uma grande quantidade de minério, vamos colocar assim de uma forma mais... a estrutura geológica induz que nós temos aqui uma fonte excepcional. Nós somos o irmão rico também do Pará. Nós temos as mesmas características. Mas nós concorremos com outros estados. Com e certeza. se os outros estados ele tem uma clareza maior que possibilita as empresas que vão investir ter um risco menor de investimento, elas acabam sendo atraídas por isso, porque são sempre investimentos de grande monta. Com certeza. Então, esse é o grande trabalho. Eu acho que esse, se eu estou certo, é o grande desafio da Meto. É justamente trazer essa clareza. Quanto maior clareza, mais investimento. Porque essa outra parte, que é a parte interna, isso eu acho que já está mais controlado. Está mais controlado. E isso é uma consequência da outra. É consequência da outra. Então, você gera atração, gera receita que você fiscaliza e garante que as coisas aconteçam, implementa na empresa, então se implementa na cidade e com isso você vai estar gerando desenvolvimento. Exatamente. O caso da fiscalização é justamente para a empresa ela tributar essa contribuição e ela ser devolvida. É isso que eu quero ver. Eu quero saber se ela está tributando certinho, garantir que está sendo devolvido para a sociedade. Exatamente. Esse é o grande interesse dessa minha editoria de fiscalização. Não é no sentido de ficar cobrando procedimento, mas saber, esse tributo. Você teve uma produção lá de $100 milhões. E esse tributo é tantos por cento, esse tantos por cento está sendo repassado corretamente ao município, o município está recebendo. Ok, do município para baixo, o que o município vai fazer não é minha atribuição, isso é a atribuição do prefeito. É do prefeito, exatamente. Mas que chegue na mão dele.
É isso que eu quero garantir no estado do Tocantins. Duas grandes metas. Então, você falou muito claro em termos de estratégia. Em termos de estratégia, estamos vivendo, até nível global, a segurança alimentar e a parte de transição energética. Com base nisso, você fundou a parte da estratégia focada justamente nesses pilares, nesses minerais. Exatamente. Focando aqui no ponto de vista mais operacional, aqui você se preocupou o seguinte: vamos trabalhar a partir da governança para garantir justamente que seja aplicado, que a gente entenda que está sendo aplicado na região. E do outro lado, você está pensando o seguinte: então precisamos desenvolver. Então nós precisamos atrair investimento. Para atrair investimento, o que eu preciso para atrair investimento? No primeiro passo, eu preciso ter clareza, eu preciso... O que um investidor vê? Ele vê uma oportunidade de negócio, rentabilidade e risco baixo. Exatamente, é isso aí. E o que você está trabalhando é que ele possa ter uma clareza para que ele se sinta confortável de investir no nosso estado, conhecendo os riscos que aqui está e poder investir. Exatamente. Porque em relação a ter minério, nós não temos dúvidas. Não temos dúvida. Não é muito. E é muito. Você poderia destacar quais são os principais aqui para a nossa audiência? Hoje nós temos assim, o potencial muito grande com ouro. Vamos pegar aqui primeiro na segurança alimentar. Então, fosfato e calcário, hoje nós somos fornecedores, né? Já para todo o Mato Piba, aqui para os estados circunvizinhos, nós temos uma quantidade muito boa, 2 tipos de calcário, né? O calcítico e o dolomite são muito bons. E o fosfato, que é fundamental também para a agricultura. Então, esses dois nós temos em quantidade na região sul, acho que no estado como um todo, mas com destaque aqui para a região sudeste e também lá para a região de Xambioá, aquela parte norte lá do Bico do Papagaio ali, alguma coisa no Lagoa da Confusão. Então, esse garantido. Do outro lado, que são os minérios da transição energética, né, se você olhar o mapa geológico do estado de Goiás... Você puder passando o vídeo aqui novamente, só para... Isso é muito interessante, que aqui já mostra o que já foi feito, muita coisa que já está em pesquisa. Mas se olha o mapa geológico do Goiás, eles têm lá níquel, lítio, urânio, cobre, titânio, que são cobalto, manganês, bauxita. Isso tudo tem no mapa. Quando você entra no Tocantins, a gente não tem essa informação nítida, mas a formação geológica é a mesma. Então, a gente sabe se tem em Goiás, tem aqui. Tem sombra de dúvida. Porque está vindo, é uma veia. É uma mesma formação. É a mesma formação. Uma formação de bilhões de anos ali na parte central do estado. Nós temos um mapa geológico, até nesse vídeo. Esse mapa geológico está numa escala de 1 por 500 mil. Nós queremos colocar ele numa escala de 1 por 100 mil. Certo. O que significa? Em que prazo? Isso nós estamos com um universo temporal de pelo menos 2 anos. Ok. Tá? Para a gente colocar... Eu digo o seguinte, nós dividimos o estado em 4 áreas minerais importantes. A parte norte, né, que vai de Araguaína para cima, de Araguaína até Gurupi, a gente chamou de parte central, né? E depois a gente divide o sul em 2 partes, né? Ali para o Paraná para leste é o sudeste, que hoje é o nosso forte, Palmeirópolis, Dianópolis, Natividade, Almas, Natividade, Chapada de Natividade. São os grandes players hoje da mineração aqui no país, né? Inclusive Palmeirópolis é um centro impressionante, até convido um dia, se você tiver disponibilidade, a gente ir lá conhecer esse polo. Está muito pujante. Exploração de ouro também aqui em Monte do Carmo. Então essa região aqui que pega, vamos dizer assim, Porto Nacional e vai até para o sudeste. Okay. E depois a parte sul. Na parte sul, nós já descobrimos terras raras, né? Terras raras são essas que desses metais voltados para a transição energética. Isso é fundamental para muita. Está o silício ali também, né? Que é importante para a produção de chip, carros, né? Fundamental. E hoje o estado já tem isso aí teoricamente mapeado. Mas qual a diferença de um mapa de 1 por 500 mil? Significa o seguinte: esse mapa ele só enxerga 5 quilômetros. Então ele só vai enxergar, porque cada centímetro na carta, 1 por 500 mil, cada centímetro na carta corresponde a 5 quilômetros no terreno. Então ele só vai ver jazidas acima de 5 quilômetros. Aquilo que for menos de 5 quilômetros, o mapa não enxerga. Então nós queremos reduzir isso aí para 1 quilômetro. Se eu reduzir isso para 1 quilômetro, a gente vai começar a encontrar lítio, cobre, ouro também, que essas reservas são um pouco menores,
E aí o investidor já enxerga, ele vai enxergar numa área de 1 quilômetro. Já tem mais apetite de vir. Já tem muito mais apetite, o risco dele é muito menor, o investimento muito menor, e o tempo para exploração, que é isso que interessa também ao Estado, muito mais rápido, ele já colocar a planta dele lá. Que bom. Então estamos perseguindo isso aí. Excelente. E eu estou construindo agora um mapa estratégico, eu só trabalho com mapa. Quando eu estava no Tribunal de Contas, eu construí um mapa estratégico lá junto com a administração do Dr. André. E agora eu estou levando essa mesma metodologia para a Metro. E eu estabeleci 2 grandes objetivos, que é exatamente esse, atrair investimentos e aumentar a arrecadação do Estado, que a arrecadação é importante. Quando eu falo do Estado é porque vai cair no município, né? Sim. Que é um enriquecimento, e o minério ele surge em áreas muitas vezes muito pobres, muito paupérrimas, né? Antigamente, na época que eu comandei aqui, o Sudeste era muito pobre. Hoje o Sudeste está se mostrando que vai ser uma das áreas mais ricas do Estado também. E para que eu faça atração de investimentos, eu tenho que participar em feiras, mostrar o Tocantins. Isso, para atrair investimento, eu tenho que acertar essa questão geológica. Eu tenho que trazer mão de obra. Porque o que acontece? Hoje em Almas, nós temos lá uma série de... com a chegada da Aura Minerals, se abriu mais de 1000 empregos. Só que a maioria dos empregos que nós temos em Almas, dos mais bem remunerados, a mão de obra vem de fora, porque a gente não tem mão de obra especializada. Esse é um problema. Aí nós estamos criando a Escola da Mineração, uma parceria com o SESI e Senai. Estamos criando a questão da mineração familiar, para também trazer os pequenos para dentro, para a gente não deixar também os pequenos, os lavradores pequenos ali, os garimpeiros, atrair essas pessoas também para dentro do processo, mas de um processo legal, que ele possa aprender a atividade, ele passa no Sebrae, aprende a empreender e recebe um incentivo. Nós estamos buscando junto ao BNDES e outras instituições para que financie essa pequena atividade. E a atividade nós dividimos em 3 partes. A área realmente lá da lavra, então ele pode aprender, ou então a área da lapidação. Nós estivemos lá em Monte Santo, onde tem ali esmeraldas. Sim. Então, muita gente pode trabalhar na lapidação, transformar aquela pedra que vale quase nada num produto comercial, que pode ser entregue ali para a parte de joalheria, Isso também é a questão do ourives. Ele pode trabalhar na exploração, aprender a explorar lá, como é que faz. Depois ele pode aprender como lapidar, ou ele pode aprender como comercializar o negócio. Então, isso é que é a Escola da Mineração. Ela vai trabalhar nesses 3 e formar mão de obra para a própria indústria que está vindo também, o técnico de geologia, o motorista de caminhão, basculante, aí uma série de profissões que nós vamos trabalhar junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Indústria e Comércio, Sebrae, Senai e o Sistema S de uma forma geral. Tá. Hoje, se uma pessoa quiser conhecer um pouco mais a mineração, qual canal que essa pessoa pode utilizar para poder estar com a Metro? Ou como ela pode fazer para poder ter essa visão de como está o andamento das atividades, tudo isso? Nós temos um site da Metro, está sendo totalmente remodelado, porque hoje essas informações, por exemplo, o mapa geológico do Estado, hoje ele está disponível na internet, mas no site do SGB. Entendeu? E lá é muito complexo para você chegar até o Tocantins. Então nós estamos remodelando, isso é uma tarefa que também, para atrair investimento, eu preciso ter um sistema de TI, sistemas muito bem estabelecidos, e nós vamos encontrar essas informações no nosso site ou diretamente na agência. Mas em termos aí mais ou menos de uns 15 a 20 dias, essas informações estarão todas disponíveis no site, no nosso Instagram, nas redes sociais da agência. Mas o forte hoje é procurar a agência. Procurar a agência. Diretamente. Ô, general, para a gente foi uma satisfação muito grande. Eu ficaria aqui mais horas e horas ouvindo. Eu sei que você deve ter muita história para contar, muito a nos ensinar. Fica aí o convite para a gente fazer um outro podcast falando mais sobre liderança, sobre de como tocar pessoas, de como movimentar pessoas para que possam atingir os objetivos. Eu vi que tem uma força muito grande dentro das estratégias que você utiliza nos seus projetos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente ter aceitado o convite, de ter passado parte da manhã conosco. Eu sei que sua agenda é pesada e você está aqui conosco falando da sua história, compartilhando com a gente, com a nossa audiência,
falando da Meto, falando de tudo isso, de tanta coisa rica, de tanta coisa que a gente pode aplicar na nossa vida para poder atingir nossos objetivos, né? Coisas que você com autoridade aplicou. Você pode falar hoje porque você aplicou. Você tem autoridade para falar porque você aplicou na sua vida, durante a sua trajetória. Que deu certo, errado. Deu certo, deu errado, mas que você teve isso e a gente pode replicar esse modelo e para atingir nossos objetivos. Assim, para nós foi riquíssimo, demais. Quero depois ter a oportunidade de a gente conversar mais sobre isso, sobre a questão de promoção e atração de investimento. É muito importante saber que o nosso estado tem uma área tão importante como essa e está muito bem servido com um profissional desse gabarito, com essas competências, com esse grau de comprometimento. E, como eu falei, desde quando eu conheci, com poucas palavras que nós conversamos, ficou muito nítido a visão estratégica do senhor. Isso ficou claro depois que eu vi o currículo e a atitude. Porque com todas as adversidades que o senhor passou na sua carreira, isso facilita, porque a gente também tem a dificuldade de recurso na caminhada. Com certeza. E quando você tem essa bagagem de não parar quando vê o desafio e sempre pensar quais os recursos que eu tenho na mão e quais são as ações que eu posso fazer. E o tempo inteiro fazendo esse exercício, a gente não para. E se esse trabalho anda, o nosso estado desenvolve. Se o nosso estado desenvolve, a população é beneficiada com tudo isso. Com certeza. Que esse é o objetivo final. É o grande objetivo, né? Chegar nas pessoas, chegar no desenvolvimento. Isso que até tive essa sensibilidade, falei no Timor-Leste, né? De ver as pessoas lá com dificuldade, com fome, com tudo. E nós temos braço, perna, capacidade para ajudar a mineração a transformar vidas aqui no estado de Tocantins. Esse que é o grande interesse. Que bom. O podcast ele vai estar à disposição quando o senhor quiser aqui dar algum recado, falar sobre alguma ação que a Meto está fazendo. Está à sua inteira disposição. Eu gostaria que nesse encerramento você pudesse falar algumas palavras. Qual que seria, dentro de tudo aquilo que a gente falou, qual que seria aí, no mínimo, 3 dicas que você daria para um empreendedor, para um empresário ou para um político, do ponto de vista de estratégia? O que não pode faltar numa estratégia? Exatamente. Então, eu começo, né, acho que pelo Sun Tzu, né, foi um grande estrategista chinês, né, da China antiga, que ele dizia o seguinte: se você quer ter sucesso, né, que você primeiro se conheça muito bem e conheça o seu inimigo. Né, que quando você se conhece e conhece o inimigo, você vencerá todas as batalhas. Então é conhecer o negócio, conhecer o mercado, conhecer o cenário. Às vezes, né, a desaceleração de uma commodity lá aí no mercado internacional, China, na China, alguma coisa, tem que estar antenado nessas coisas. Qual vai ser os impactos que vai acontecer aqui? Exatamente. O segundo, aquele que eu falei, né, a gente tem que aprender a acomodar interesses, né, principalmente na área política, acomodar, né, todos, para que não fique nenhuma força ali agarrada, travando o seu avanço. Então tem que negociar, conversar. Esse é o grande, né, negociação, a conversa, né, e aí surge a liderança. Isso é uma coisa, eu digo também, que é fundamental. E o terceiro que eu digo sempre, eu disse aqui também, né, a questão da gente não deixar as vaidades. Né? Eu digo que sempre que a minha vaidade andou na minha frente, falou por mim, eu tive sempre um resultado ruim. Quem tem que falar pela gente somos nós mesmos, aquilo que nós somos como ser humano. É o ser humano que vai na frente, a pessoa humana. Né? Porque nós estamos lidando com pessoas humanas, não é isso? Verdade. Então é fundamental que você seja de carne e osso, que também sinta, né, as dificuldades de quem está trabalhando contigo e que você junto construa aí um trabalho em equipe. Então eu deixo isso aí, deixo Sun Tzu, né, deixo a questão do que eu vi lá do Fernando Henrique Cardoso, que é acomodar interesses, né, e deixo a minha experiência do Timor-Leste, né, de você ser humano, entender o ser humano, caminhar junto com ele sem vaidade. Muito obrigado, muito obrigado. Tenho certeza que também você se sentiu inspirado, como eu me senti inspirado. Não é à toa que esse podcast é inspirando pessoas, negócios e